Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar, esta aula que tem um compromisso com a poderosa palavra de Deus. Estamos estudando uma lição muito importante nesse trimestre, que é a lição que trata sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então, em tempos onde a família tem sido bombardeada, tem sido combatida, desprestigiada, é tempo da igreja se levantar e reafirmar a poderosa palavra de Deus. Todas as vezes que nós nos desviamos desta palavra, nós nos damos mal. Então, é bom acompanhar e é bom crer naquilo que Deus escreveu em sua palavra. Muito bem, eu sou o pastor Walter Pereira, que comento as lições de adulto da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lições que são publicadas trimestralmente. Nesse trimestre, nós estamos estudando uma lição comentada pelo pastor Elienay Cabral, e todas as nossas lições, elas são comentadas em 10 tópicos para que você possa complementarizar o seu estudo. Muito bem, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e também deixar aí o seu like, que é muito importante para o canal. Também compartilhar este vídeo com as pessoas que você conhece e também deixar aí o seu comentário, que é muito importante para todos nós. Muito bem, meus queridos, nós temos estudado já algumas lições muito importantes. Já vimos quando a família age por conta própria, isso não é bom. Já vimos também sobre a predileção dos pais por um dos filhos, o queridinho do papai e da mamãe, isso também não é saudável. Estudamos sobre o ciúme, o mal que prejudica a família, outro assunto muito importante. Estudamos sobre ídolos na família, depois motim em família, estudamos pais zelosos e filhos rebeldes, estudamos o relacionamento entre nora e sogra, e agora vamos estudar a importância da paternidade na vida dos filhos. Então, meus queridos, esta será a nossa lição de número 9. Aliás, lição de número 8. Muito bem. O nosso textuário, ele nos diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. A verdade prática nos diz: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 a 17. Depois nós vamos para o versículo 22 e depois para o capítulo 8, versículos 1 a 3 do mesmo livro. A nossa leitura nos diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: Queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora a hás de dar,
e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Agora, primeiro de Samuel, capítulo 8, versículos de 1 a 3. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então, meus queridos, nós vamos ver aqui, os filhos de Eli, que não obedeciam aos mandamentos do Senhor, eles usurpavam, eles se aproveitavam dos sacrifícios até de forma indevida, se valiam por ser filhos do sacerdote, do sumo sacerdote, e faziam isso que desagradava ao Senhor. Da mesma forma, Samuel, quando envelheceu, os seus filhos também não seguiram o caminho de Samuel, mas eles, como diz aqui, não andaram pelos caminhos dele, de Samuel. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Muito bem, queridos, nossa lição consta de uma introdução, depois tem o primeiro tópico, a paternidade dentro da família. Depois nós temos o segundo tópico, muito interessante, tipos de paternidade extremista. Terceiro tópico, o fracasso de dois pais relapsos com os filhos. E, por fim, uma conclusão. Aqui está o comentário da nossa lição e nós vamos, como de costume, fornecer aos irmãos 10 tópicos, aproveitando o que está na lição e, de repente, algum tópico que vem uma ideia diferente, a gente pode passar para os irmãos e complementarizar o seu estudo. Então, meus irmãos, primeiro tópico que colocamos aqui na lição: uma paternidade antenada ao seu papel. Este assunto eu tenho tratado praticamente em todas as lições, porque nós entendemos que há uma problemática quando os pais não cumprem o seu papel, ou seja, o marido não cumpre o seu papel, ou a esposa não cumpre o seu papel e os filhos não cumprem o seu papel. Ou quando, de repente, este marido quer cumprir o papel que é da esposa, ou a esposa quer cumprir o papel que é do esposo, ou os pais querem cumprir papel que é dos filhos, ou os filhos querem cumprir papel que são dos pais. Então, meus queridos, é muito importante que se defina isso na família. Eu ontem ministrei no culto da família, aqui em Xanda Jaqueira 1, e o nosso tema ontem foi pais, um dos tópicos, pais cumprindo o seu papel. Então, isto é muito importante em todas as esferas da vida. Até na relação espiritual, é importante que eu entenda qual é o meu papel e entenda qual é o papel do Senhor. Eu não posso tentar cumprir o papel do Senhor e nem ele vai fazer o que é meu papel. Eu devo fazer o que é meu papel e o Senhor vai cumprir sempre, com muita eficiência e muita eficácia, o seu papel. Então, meus queridos, nessa importância da paternidade na vida dos filhos, eu coloquei aqui uma paternidade, em primeiro lugar, antenada ao seu papel. Nós vamos falar mais aqui do papel do pai, Isso aqui não é falando da mãe, está falando aqui do pai, Então, esse pai antenado ao seu papel. No plano de aula, na nossa introdução do plano de aula, diz assim, tratando sobre a lição: veremos que, apesar da dedicação desses homens ao ministério, está falando aqui de Eli
e de Samuel. Seus filhos não seguiram pelo caminho da fidelidade ao Senhor. Então, nosso propósito aqui, nesta lição, a partir dessas duas histórias bíblicas, é que os pais reflitam a respeito de suas responsabilidades como pais cristãos, quanto à paternidade bíblica. Há mandamento do Senhor para os homens quanto à criação dos seus filhos. Então, eu dizia no culto ontem e digo aqui, se o pai tem um papel, se a mãe tem um papel, se os filhos têm o seu papel, onde nós vamos encontrar este papel? Na palavra do Senhor. A Bíblia, ela tem orientação para os pais, tem orientação para as mães, tem orientação para os filhos, tem orientação para os esposos, tem orientação para as esposas. Então está tudo na palavra. Agora, nós ficamos pegando muitas vezes atalho, ficamos muitas vezes copiando a cultura da nossa época e às vezes as coisas não dão certo. Não é? O cristão, não é? O seu código de ética é a Bíblia Sagrada e não o código de ética deste mundo que hoje, não é? Infelizmente, ele está invertido. As coisas que são corretas estão dizendo que essas coisas são erradas e as coisas que são erradas estão dizendo que elas são certas, né? Então, muito bem. Vamos ver ainda no plano de aula, no ponto 3, que é a conclusão deste plano de aula, vai dizer assim, uma paternidade responsável é um grande desafio na atualidade. Infelizmente, alguns pais não assumem a responsabilidade paterna. Muitas famílias clamam pelo cuidado, ensino e disciplina de um pai presente e temente a Deus. Então, meus queridos, um lar, como nós assimilamos, como nós aprendemos, como nós compreendemos, é aquele que a Bíblia mostra. O pai, a mãe e seus filhos. Um macho, uma fêmea e sua prole. Cada um cumprindo o seu papel. Numa família onde o pai não cumpre o seu papel, essa família vai ficar deficitária. Numa família onde a mãe não cumpre o seu papel, essa família fica deficitária. Numa família onde os filhos não cumprem seu papel, esta família vai ser uma família deficitária. Muitas vezes acontece um divórcio, um acidente neste relacionamento, neste casamento, e a mãe muitas vezes abraça tudo. Ela diz assim, eu vou ser a mãe, o pai e vou cuidar dos meus filhos. Ela nunca vai conseguir ser o pai. Ela pode não deixar faltar o mantimento, ela pode cumprir o seu papel de mãe e tentar cumprir o papel do pai, mas ela nunca vai conseguir. Da mesma forma, quando o marido vai embora, o esposo vai embora e a esposa fica com os filhos, nunca ela vai conseguir cumprir o papel que é do marido. E nem ele vai conseguir cumprir o papel que é da esposa. Na nossa introdução, tem também uma palavra que diz, na família de Eli, seus filhos, Ofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdote, ou do sacerdócio. Na família de Samuel, seus filhos, Joel e Abias, tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. Pronto, meus irmãos, nosso primeiro tópico está aí já com bastante informação. Então, uma paternidade antenada com o seu papel. Se você é pai, meu irmão, cumpra bem o seu papel. Ah, mas eu cumpri o meu papel e não deu certo. Não fique preocupado, né? Se você cumpriu o seu papel, descanse. Segundo lugar, eu anotei aqui uma paternidade presente. Todos nós sabemos que um pai que não é presente, um pai que vive ausente, claro, né? Esse filho é órfão de pai vivo, a esposa é viúva de marido vivo. Não é? Então, é importante não só que a gente esteja em casa, mas que a gente seja presente. Às vezes o pai vai e se tranca num quarto, aí não conversa com o filho, não dialoga, não educa,
não se apresenta como referencial, como modelo. É um pai que não aparece, um pai ausente. E isto é um problema. Não é? Nós colocamos aqui, em segundo lugar, uma paternidade presente. Nós vamos ver aqui na leitura de quinta-feira, Provérbios 22:6, né, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, ele não se desviará desse caminho. Mas veja, não é o pai ensinar o caminho, é o pai ensinar no caminho. Ele vai caminhando com o filho vai olhando para ele, pegando o seu exemplo, ele instruindo, o filho perguntando e ele instruindo, como diz a Bíblia, né, que era para inculcar a palavra na cabeça do filho, andando pelo caminho, se deitando, se levantando, enfim, em todos os momentos. O primeiro tópico e subtópico 3 da nossa lição, nós vamos ver aqui um comentário também, que diz assim: na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos, pai e mãe, não é? O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Especialistas atestam que a presença da figura paterna, olha aí, meus irmãos, é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Essa presença, oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Ok, então, uma paternidade presente. Né? O pai tem que estar presente, né? E a mãe também deve estar presente. Né? Essas figuras existem não para ficarem ocultas, né? Não para serem indeterminadas, mas para elas estarem presentes, influenciando a vida dos seus filhos. Terceiro lugar, uma paternidade não permissiva. O que é que nós queremos dizer, meus irmãos? É o pai que não deixa o seu filho fazer tudo o que ele quer. Hoje está nos preocupando o modelo de educação, porque já está vindo uma geração mal educada que agora está casando e está gerando filhos. Ele não tem educação nem para ele, ela não tem educação nem para ela. Como é que vai instruir uma criança? Então, você vê muita permissividade, né? Uma criança, ela diz assim: eu vou me vestir e vou me pintar como uma moça. Aí você vê uma criança de minissaia, uma criança com as unhas pintadas, uma criança de batom, uma criança parecendo uma moça. Né? E a gente olha, isso está errado. Né? O nome disso é permissividade. E se não der, a criança dá uma surra no pai e uma surra na mãe. Então, irmãos, isso é inadmissível. E Samitiba dizia que quem ama, educa. Então, nós não podemos deixar filho fazer o que quer. Né? O filho tem que obedecer seu pai e sua mãe, estando morando com seus pais, morando com seu pai e com sua mãe, e isso sem negociação. E quando está fora, também tem que respeitar e tem que obedecer seu pai e sua mãe. Vamos ver aqui os versículos 13, 17 e 22 da nossa leitura. Diz assim: olha, porquanto o costume, olha, eles já vinham fazendo, mas já era um costume, o costume daqueles sacerdotes, que eram os filhos de Eli, com o povo, era que oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, que era o seu auxiliar, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, ele pegava esse garfo, enfiava lá e tirava o que ele queria. Veja que coisa terrível. Versículo 17 diz assim: era, pois, muito grande o pecado desses jovens. E o versículo 22 diz que Eli, que era o pai deles, o sumo sacerdote, já muito velho, ouvindo tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres, né, em prostituição, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E nós vamos ver no texto bíblico que seu pai não repreendeu os seus filhos. Então, meus queridos,
né? Nós não podemos ficar, eu ontem falei na pregação do culto da família, nós não podemos ficar como reféns dos nossos filhos. Tem pai e mãe que já é refém dos filhos. Criança está com a chave da casa na mão, está mandando, ele levanta, não forra a cama, ele não guarda as coisas que ele tira do lugar, ele entra em casa a hora que ele quer, ele liga a TV no canal que ele quer e ele desliga quando quer, e ai de você se mexer nisso aí. Então, meus queridos, isso não é uma educação bíblica. A educação bíblica é a educação onde os filhos honram seu pai e sua mãe, e os pais têm autoridade sobre os seus filhos e não permitem que eles vivam uma vida com permissividade, podendo fazer tudo. Eu digo sempre que o grande mal desse nosso tempo, dessa modernidade, é que pais estão dizendo assim: eu vou dar ao meu filhinho tudo que eu não tive. Meu irmão, que armadilha! Eu louvo a Deus que nós somos o que somos pelas coisas que não tivemos, né? Passamos muita dificuldade, né? Mas aprendemos a viver, aprendemos a ser homem, né? As irmãs aprenderam a ser mulheres, né? E hoje nós temos essa geração Nutella, né? O pai diz: eu não tive isso, mas vou dar para o meu filhinho. Eu não tive aquilo, mas vou dar para o meu filhinho. E vai dando, vai dando, vai dando. O filho não sabe o que é não, o filho não sabe o que é limite, né? E vive uma vida permissiva. Então, uma paternidade não permissiva, esta é a solução para uma paternidade sadia, né? Então, o nosso texto áureo vai dizer assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aqui fala de correção. Então, isso aqui é muito importante. Tópico 2 e subtópico 2 tem aqui também uma outra observação muito interessante, que diz assim: quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso, ou desastroso, ou infeliz. Que Deus nos guarde disso aí. Vamos lá. Quarto ponto que eu anotei aqui foi uma paternidade imparcial. Eu estou enumerando aqui, irmãos, o que é positivo. Então, coloquei aqui primeiro uma paternidade antenada ao seu papel, isso é o lado positivo. Depois coloquei uma paternidade presente, é o lado positivo. Terceiro, uma paternidade não permissiva, é o lado positivo. E, em quarto lugar, uma paternidade imparcial. Né? Às vezes a gente vê que o tratamento para os outros é um, mas para o meu filhinho é outro tratamento. Isso é muito perigoso, tá, irmãos? O nome disso é injustiça e é parcialidade. Não é? Então, corrigir os filhos dos outros, vamos corrigir. Aplicar disciplina no filho dos outros, vamos. Agora, quando é o meu filho, aí a regra muda. Então, isso aí é injustiça e Deus não se agrada de justiça. Vamos olhar aqui no auxílio da vida cristã, que tem uma observação interessante na lição do mestre. Diz assim: olha, Eli sabia que seus filhos eram maus, mas pouco fez para corrigi-los ou impedi-los, mesmo quando a integridade do santuário de Deus fora ameaçada. Olha que gravidade, irmãos. Como sumo sacerdote, ele deveria ter respondido mediante a correção dos seus filhos. Não admira que ele tenha preferido não confrontar a situação, mas ao ignorar suas ações egoístas, Eli permitiu que seus filhos arruinassem suas próprias vidas e as de muitos outros. Existem momentos quando os problemas difíceis devem ser confrontados, ainda que o processo e as consequências sejam dolorosos. Então, o pai não corrige o filho, não é?
já está melhor do que Jesus Cristo, né? Porque a Bíblia diz que Deus corrige, né? E repreende aquele que ele toma por filho, né? E o pai não quer corrigir, né? O pai trata com parcialidade, né? Para os outros, a lei, né? Mas aqui para o filhinho, aí já é outra coisa, né? Correção para os outros, mas para o meu filhinho, não. E muitos filhos estão virando monstrinhos nesse mundo, né, que só Deus sabe onde vai chegar, né? Porque não são corrigidos e na sua casa, pai e mãe, muitas vezes são parciais, né? Vê o erro na vida dos outros, vê o erro na família dos outros, né? Mas em cima do filho, bota o paninho quente, né? Às vezes o filho nitidamente fazendo mal, e eles acobertando para proteger o filho. Você não está protegendo seu filho, você não está educando seu filho, né? E de repente lá na frente esse filho se torna um marginal, se torna um bandido, porque não foi corrigido. E pior, se afasta dos caminhos do Senhor e não quer nada com Deus. Vamos ver aqui terceiro tópico, subtópicos 1 e 3. Também tem algo interessante para nós. Terceiro tópico, subtópicos 1 e 3. Estamos no quarto tópico. Vamos lá, então. Então, nos diz assim: quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, que foram rejeitados pelos anciãos do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. Tocou no meu filhinho, né? Quando os anciãos não aceitaram aqueles rapazes, né? Rapazes irresponsáveis, rapazes que não tinham Deus na vida, quiçá se tinha chamada de Deus para o ministério, né? Quando o povo não aceitou, os anciãos não aceitaram, aí Samuel disse: o povo está me rejeitando, o povo não me quer. Porque o velho, né, apoiava os seus filhos, né? Então isso é muito perigoso, né? E às vezes muita gente confunde isso com amor, tá, irmãos? E esse amor não é o amor bíblico, porque o amor bíblico é o amor que não se conforma com a injustiça. Isso é muito importante. Mais à frente, no subtópico 3, diz assim: não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Não é porque é o filho do pastor, não é porque é o filho do presbítero, não é porque é o filho do bispo, não é porque é o filho da pastora, não é porque é o filho da dirigente de círculo de oração que você não vai tomar providência, que você não vai corrigir. Não, você tem que corrigir a todos, né? Todos. Não é membro da igreja? Então você tem que corrigir a todos. Porque para os outros é uma medida e para o filhinho do papai é outra medida. Está errado, irmãos. Está errado, isso é injustiça e Deus não se agrada da injustiça. Muito bem. Há uma pressão natural com a família do pastor, claro, por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. Glória a Deus. Achei maravilhoso esse comentário aqui. Então, irmãos, uma paternidade imparcial. Quinto lugar, uma paternidade com autoridade. Olha, para ser pai e não ter autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família, é melhor não ser pai, né? É feio um pai que não tem autoridade na sua casa, que não tem autoridade sobre os filhos. E aqui eu não estou falando de estupidez, não estou falando de espancamento, não estou falando aqui de agressão, não estou falando nisso. Eu estou falando de correção, de autoridade. Você é respeitado pelo que você é, porque a gente é respeitado não porque grita em casa, não porque mostra um cinturão, né? Você é respeitado pela sua conduta, né? Pelo que você forneceu ao seu filho, pelo seu exemplo que deve estar aqui pela frente, né? Então, é por isso que você é respeitado. Não é a gente dizer: me respeite, meu filho, né? E de repente o filho olhar para você e não ver inspiração para lhe respeitar. Então, a gente, para ser respeitado, tem que respeitar os outros e dar-se ao respeito. Então, uma paternidade com autoridade.
Vamos ver o tópico 1 e o subtópico 2, que diz assim, bem no comecinho: os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e proveem às suas famílias, mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Irmãos, e o pior é quando na igreja ele apresenta uma imagem, mas quando chega em casa ele vira outra coisa. Aí é que é o complicado. Mas está aqui uma observação. Mais à frente diz: infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Às vezes, irmãos, não é que ele não está vendo, é que ele não quer ver. Então, quando não quer ver, você não vê, você só vê e ouve aquilo que você quer ver e aquilo que você quer ouvir. Então, esses pais parece que não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não a exerciam dentro de casa, porque os filhos os enganavam. Ou eles sabiam da verdade e faziam de conta que não estava acontecendo nada, porque se tratava dos filhinhos, né? Então, muito complicado. Ok, meus queridos, vamos então para o nosso sexto tópico. Uma autoridade corretiva. Tópico 2 e subtópico 2. Vamos ver o que nos diz este tópico. Tópico 2 e subtópico 2. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplo, mas não os corrigem quando cometem erros, e nem os aconselham quando se decepcionam com situações mais complexas na vida. E aqui tem um texto de Eclesiastes 8:11. Visto como se não executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos, dos homens, está inteiramente disposto para praticar o mal. Está dizendo o texto, porque não se executa logo a correção, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Irmãos, nós não podemos criar filhos, você pai, que hoje é da paternidade, né? Você pai não pode criar o seu filho sem corrigir. Às vezes a gente corrige um filho e nós amamos os nossos filhos. Eu agora tenho um netinho, né? E o amor, parece que o amor pelo netinho é maior do que quando você tinha filhos. Mas, se precisar corrigir, tem que corrigir. Uma pessoa que não passa por correção, irmãos, ele cresce como um animal selvagem. Então, existem pessoas que amam tanto, né? Já estão amando mais do que Deus, e não corrigem seus filhos. Os filhos crescem mal educados, tá, irmãos? Chegam na igreja, quebra vaso sanitário, quebra aquele negócio de colocar copo, rasga banco, faz tudo, e o pai olhando e achando bonito e rindo. E quando um obreiro, né, que está ali para defender a casa do Senhor, corrige alguma coisa, o pai fica com a cara desse tamanho, a mãe também, e muitos pedem até carta de mudança. Então, muito cuidado, né? Os nossos filhos devem ser corrigidos por nós, deve ser corrigido pela professora na escola. Os professores hoje não podem corrigir aluno. Eu fui a uma reunião daquelas de pais e mestres, né? Não sei se se denomina assim ainda, e uma mãe se levantou reclamando com a professora, que a professora chamou a atenção do filho dela, né, no meio da sala toda, e causou constrangimento. Eu virei e falei: minha senhora, a senhora me perdoa, se a professora tiver que levar cada aluno bagunceiro numa salinha
para poder falar, para ninguém ficar sabendo e coisa e tal. Onde é que nós vamos chegar? Como é que essa professora vai ter tempo de fazer tudo isso? Então, professora não pode corrigir, né? Mas eu creio assim: pai corrige em casa, professora corrige na escola, a professorinha da escola dominical corrige na igreja, e você vai dando glória a Deus e aleluia, porque o seu filho está sendo corrigido. Eu me lembro de uma história de um moço que estava no corredor da morte, e alguém disse assim: qual o pedido do senhor? Não é? Que quando ele vai ser executado, acho que no outro dia, ele tem direito a pedir o que ele quer comer, o que ele, não é? E aí ele disse assim: eu quero ver minha mãe. E aí, prontamente, providenciaram para que uma viatura fosse buscar a mãe e tudo mais. A mãe chegou, ele estava numa grade, numa cela, e ele disse assim: eu quero que a senhora chegue bem perto de mim. Ela chegou, encostou o rosto ali na grade, ele segurou a cabeça dela, mordeu o nariz e arrancou o nariz da mãe. E ele disse assim: eu estou sendo executado, serei executado amanhã, mas eu quero que a senhora fique com essa marca para a senhora aprender que eu vou morrer porque a senhora não me corrigiu. Irmãos, olha que história impactante. Então, meus queridos, a gente ama, a gente quer o bem dos nossos filhos, mas se Deus, que é Deus, nos corrige, né? E tem gente que está aí sendo corrigido por Deus há um mês, há um ano, tem gente que está sendo corrigido por Deus há 10 anos, né? Se Deus corrige aquele que ama, por que o pai não vai corrigir? Por que é que a mãe não vai corrigir o filho? Nós precisamos corrigir. Uma autoridade corretiva, isso é importante. 7º lugar, uma paternidade construída na palavra. Como eu estou falando sempre paternidade, você pode colocar esse tópico 6 aí como uma paternidade que corrige ou uma paternidade corretiva. 7º lugar, uma paternidade construída na palavra. Irmãos, coisa boa é acompanhar a palavra. Eu digo até que nós desfrutamos desse conforto, porque às vezes a gente pergunta: como eu vou fazer? A palavra tem a resposta. Só que o que a palavra pede para nós confronta, né, o que nós queremos, os nossos desejos, que são desejos muitas vezes pervertidos, corruptos, né? E a gente não quer o que a palavra diz, mas a gente tem que seguir o que a palavra diz. Uma paternidade construída na palavra. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. Eu não pensei que fosse ver isto na minha época, no meu tempo, né? Pais que não levam seus filhos à escola dominical. Pai que fica dormindo e o menino lá deitado dormindo também. Quando levanta, vai assistir desenho animado na TV e a escola bíblica dominical rolando na igreja. Meu irmão, não faça isso. Isso é um crime, né? Muitas vezes a gente passa o tempo todo trabalhando, não tem tempo de sentar com o filho, e a gente dispõe dessas irmãs abençoadas que estão lá na igreja, dando aula de graça, 0,800, para o seu filho aprender a palavra, e o pai não levar o filho na EBD. Irmão, isso é um crime. Isso é um crime. Pode ser que o que seu filho vai ouvir na EBD, ele precise amanhã. Você não forneceu, mas a professorinha está lá para fornecer. Então, hoje a gente vê pai que leva o filho, deixa o filho na porta da igreja e volta para casa para dormir, né, quando deveria estar na EBD para ser um exemplo para o seu filho. Seu filho, o legado que ele vai guardar é: meu pai era um frequentador de escola dominical. Meu pai frequentava o culto de ensino na igreja. Meu pai lia a Bíblia e eu aprendi com meu pai. Esse é o legado. É melhor do que casa que você vai deixar, sítio, carro, dinheiro na caderneta de poupança. Melhor do que todos esses patrimônios é o legado espiritual que você vai deixar na vida do seu filho. Então, uma paternidade que é construída na palavra. Eu olho na palavra e digo assim: qual é o meu papel de pai? Pronto, eu vou tentar cumprir aqui. Qual é o meu papel de marido, de esposo? Eu vou tentar cumprir.
Como é que eu devo tratar meus filhos? Está aqui na palavra. Leia Provérbios, você vai ver ali um manual de instrução, como o pai criar seus filhos, né? E você vai obedecendo, né? Obedeça e o seu futuro será um futuro de felicidade. Oitavo lugar, uma paternidade exemplar. Isso aqui nós temos falado muito, né, irmão? Se não houver exemplo, o filho não vai ouvir o que a gente fala, né? Aliás, eles não estão ouvindo o que a gente fala, eles estão copiando o nosso exemplo. O que eu falei aqui anteriormente, de você ler a Bíblia e seu filho ver, isso é exemplo. De você ser frequente à igreja, pai e mãe, e o seu filho ver, isso é exemplo que você está deixando, né? De você orar, seu filho ver, um exemplo que você está deixando, né? De você ser generoso, é um exemplo que você está deixando. Eu fui criado em um ambiente onde se dizia assim: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Toda liderança, isso é ABC de liderança. Uma liderança só será uma liderança de sucesso se ela for um exemplo para os seus liderados. Se não, é uma liderança perdida, não é? Então, uma paternidade exemplar. Vamos ver aqui no plano de aula, no ponto 2, que é o ponto de motivação, que vai nos dizer assim: as escolhas de um pai, seus exemplos pessoais e os tipos de relacionamento que formam com seus filhos podem trazer bons ou maus frutos. Se for um bom exemplo, bons frutos. Se for um mau exemplo, maus frutos. Então, os nossos filhos não estão ouvindo muito, papai, o que nós estamos dizendo. Eles estão olhando para nós. Seja um exemplo para a sua casa. Seja um exemplo para os seus filhos. Seu filho não pode ver você mentindo. Seu filho não pode lhe ver fazendo falcatrua, enganando, né? Comprando e não pagando, negligente para com a obra de Deus, né? O que esse filho vai aprender? Então, nós precisamos ter cuidado com isso aí. Dê bons exemplos aos seus filhos, né? E eles vão copiar, com certeza. Mais cedo ou mais tarde, eles vão copiar. Nono lugar, uma paternidade muito ocupada. Aqui já não é positivo, aqui é um ponto negativo. Uma paternidade muito ocupada é aquela em que o pai não tem tempo para os filhos. Aí é complicado, né? Tem muito tempo para o trabalho, tem tempo para o futebol, tem tempo para o jogo, tem tempo para viagens, tem tempo para tudo, menos tempo para os filhos. Todos nós sabemos disso, né, que é uma grande problemática do nosso tempo, né? Tem uma história muito antiga aí que é contada, né, de um filhinho que vivia aspirando, né, desejando conversar com o pai, estar um tempo com o pai, e o pai sempre dizia: eu não tenho tempo, meu filho, eu não tenho tempo, meu filho. E um dia o filhinho perguntou para ele quanto ele ganhava por hora. E ele fez um cálculo ali e disse: meu filho, eu ganho aproximadamente tanto por hora, que meu salário por mês é esse aqui, dividindo em horas, eu ganho mais ou menos tanto. O filhinho saiu e, um tempo depois, né, esse filho foi juntando dinheiro. Quando ele conseguiu o dinheiro de uma hora de trabalho do pai, ele chegou e disse: pronto, papai, eu trouxe aqui esse dinheiro, que é o equivalente a uma hora do seu trabalho, para o senhor me dar uma hora do seu tempo. E aí o pai ficou comovido, né, e, de certa forma, envergonhado. Primeiro tópico e o subtópico 1, nós vamos ver aqui uma palavra que diz assim: no princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como o líder dentro do lar, responsável por prover alimento e cuidar da segurança de sua família. O papel da mulher era o de cuidar dos filhos, da casa e ser ajudadora de seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo,
foram displicentes com a sua própria família, principalmente com os seus filhos. Que palavra dura, né, irmãos? Que palavra dura. Vamos ver aqui o terceiro tópico e subtópico 1, que tem também aqui outra observação, mais ou menos no meio. Fala assim: a filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família é equivocada. A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa. O apóstolo Paulo destacou que para que alguém deseje o episcopado, deve, entre outros princípios, governar bem a sua casa e ter os filhos em sujeição. É preciso ensinar disciplina para os seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Aqui a gente toma a questão disciplina, a questão presença, né? E a questão de você não estar muito ocupado. Uma paternidade muito ocupada, né, nos seus afazeres, que negligencia sua família, né, é problemático. E, por fim, irmãos, o 10º ponto, que também é uma parte não positiva, mas negativa, é quando trata-se de uma paternidade autoritária. Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra coisa. Então, tópico 2 e subtópico 1, nós vamos ver esta declaração que é muitíssimo importante, que fala sobre a paternidade autoritária. Vou ler para os irmãos. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Tão somente dá ordens. Esse tipo de autoridade, de imposição, sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso e rancor. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos, que se desviam e, infelizmente, alguns nunca mais voltam à igreja e, consequentemente, desviam-se da presença do Senhor. Então, eu diria, cuidado com a fronteira entre a autoridade e o autoritarismo, né? Nenhum extremo é bom. Um extremo é o autoritarismo e o outro extremo é a permissividade, onde o filho faz o que quer. Meus queridos irmãos, está aí uma receita para quem busca uma paternidade sadia, né? Que Deus me abençoe, que eu sou pai de 3 filhos, né? Te abençoe também, abençoe os pais da igreja. Que Deus assim nos abençoe muitíssimo, né? Até a próxima semana e até a nossa próxima aula, se Jesus não voltar e Ele permitir. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.